Olá, meu nome é Rafael Reis e eu sou especialista em marketing de conteúdo e nós vamos passar a próxima hora falando sobre esse assunto. O marketing de conteúdo tem uma aplicação especial no mercado de educação, porque é um mercado onde a gente precisa, primeiramente, educar os nossos leads, né, os nossos clientes potenciais, os nossos prospects, para depois fazê-los adotar a nossa metodologia de educação, seja ela qual for. Seja um curso livre, seja uma faculdade à distância, seja um curso de extensão profissional, de mestrado, de doutorado, seja qual for a sua área de educação e a tecnologia que você estiver utilizando, o marketing de conteúdo vai ser extremamente útil para você educar os seus clientes e os seus leads antes do processo de contratação e depois da contratação do seu programa de educação. Então, deixa eu começar me apresentando. Eu tenho MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, sou diretor da Web Estratégica, uma agência de marketing de conteúdo aqui de Campinas, no interior de São Paulo. Sou um dos fundadores do Afiliados Brasil, junto com o Flávio Raimundo e o Paulo Faustino. Hoje o evento está indo para a 5ª edição, no final de maio, em São Paulo. É o maior evento de marketing de afiliados realizado na América do Sul. Sou um dos criadores do Checklist SEO, junto com o Rodrigo Nascimento, da Buscar ID. A gente criou em 2014 essa metodologia para agências de SEO e para empresas que precisam gerenciar projetos de SEO. E um dos produtos, um dos bônus que você ganha se você comprar o Marketing Minds Premium é o acesso ao Checklist SEO on-page, para você fazer as primeiras etapas do planejamento de SEO para o seu site. Sou especialista em marketing de conteúdo, professor na pós-graduação de marketing digital do ILADEC e no MBA de marketing da HSM Educação lá em São Paulo. Você me encontra no YouTube no canal do conteúdo, no SlideShare eu sou o Rafael Reis Oliveira, no Twitter o Rafael R. Oliveira e no LinkedIn o Rafael Reis. Eu atendo clientes há 18 anos, né? Comecei aos 17 como web designer, já atendi mais de 1.000 clientes ao longo desses 18 anos. Eu fui sócio de uma grande produtora de marketing digital aqui no interior de São Paulo, uma produtora de sites. Lá eu atendi mais de 700 projetos. A gente chegou a ter 50 funcionários, a lógica digital foi realmente uma potência. E eu me desliguei da empresa em 2010, fundei a Web Estratégica. E aí, desde então, venho me dedicando a contas de médio e grande porte. Algumas delas, essas daí que você está vendo, Albert Einstein, MS Genéricos, Portal Wall, Thomson Reuters, Imóvel Web, Viva Real, Portal Administradores, o que é Canto, que é uma rede social super legal, Autotrack, a maior empresa de rastreadores para caminhões no Brasil, Balão da Informática, o maior e-commerce de informática no Brasil, a Enora Cursos in Company, a maior empresa independente de cursos in company no Brasil, e uma série de outros projetos que não aparecem aqui, mas só para dar uma referência de um pouquinho que eu faço no dia a dia. Também participo de uma série de eventos de marketing digital pelo Brasil todo, Marketing Digital Day, Outbox, o RD Summit, todas as edições do Search Masters, todas as edições do Olho SEO e do Olho Com. Fui professor no Internet Innovation, no Digitalks, no Sem Dúvida. Eu lancei junto com o Alberto e com o Damasceno em 2012 e junto com a Sabrina Almeida o primeiro curso de marketing de conteúdo do Brasil. A gente já fez isso lá atrás, muito antes de virar moda. Também já participei da semana de imersão digital com a Marta Gabriel. Enfim, eu estou sempre espalhando a mensagem por aí e compartilhando um pouco de conteúdo, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo em si. Uma coisa que fica bastante evidente é o desgaste do modelo publicitário tradicional. Anunciar já não funciona mais como funcionou no passado. As pessoas cansaram de ver tanta propaganda. A gente se irrita com a propaganda, a gente não acredita mais em publicidade, a gente não aguenta mais ser impactado por tantos anúncios que provocam interrupção naquilo que a gente está fazendo. Muitas pessoas acreditam que os anúncios são mentirosos, que as empresas não dizem a verdade. Você pode confirmar esse dado no estudo do Ian Kelovich, que está lá no SlideShare da Future Lab. O Fairfax Cohn já dizia décadas atrás, né, que anunciar o que você faz quando você não consegue conversar com alguém. Então você vai lá e interrompe o que a pessoa está fazendo para tentar chamar a atenção dela. O marketing de conteúdo é justamente a via contrária. É você oferecer conteúdo, é você ser útil para as pessoas, é você oferecer informação primeiro e ajudar essas pessoas a escolherem a sua empresa como
a alternativa mais adequada e mais ajustada para a necessidade que eles têm. Esse aqui é o modelo do marketing de conteúdo que eu desenhei junto com Alex Moraes, da marketingdigital.com.br, e a gente coloca o conteúdo no centro de todas as estratégias digitais. Então, se você tem um mínimo de familiaridade aí com marketing digital, você já deve ter ouvido falar de mídia de display, de SEO, de social media. Agora está todo mundo falando de mobile, né? O Google acabou de lançar um grande algoritmo de mobile. Você já deve ter ouvido falar de Web Analytics, que são as métricas que você coloca no seu site para medir os resultados. Provavelmente você usa e-mail marketing ou você recebe e-mail marketing. Por exemplo, se você está assistindo Marketing Minds, você com certeza assinou a lista de e-mails e está recebendo e-mail marketing da Carol todos os dias, te dizendo tudo que está acontecendo no Congresso Online. Só que tudo isso é tática, e se não tiver uma estratégia amarrando tudo, o conteúdo não vai funcionar. O seu marketing digital não vai funcionar. É o conteúdo que vai amarrar todas essas iniciativas e vai fazer com que todas essas fontes de tráfego e com que todas essas tecnologias trabalhem a favor da geração de negócios para a sua empresa, independente do tamanho dela. Então a gente vai entender um pouquinho mais como é que isso funciona e eu vou passar uma série de dicas curtas, práticas e aplicáveis para você conseguir aplicar aí no seu negócio. Antes, duas estatísticas interessantes. Isso estava no portal da E-Commerce Brasil, mas é uma estatística que vale para todos os negócios, tá? O principal canal de vendas no e-commerce no Brasil é o SEO. São os resultados orgânicos do Google. O segundo canal principal é o e-mail marketing. O terceiro são os links patrocinados. E depois o quarto, os programas de afiliados. Então, se você pegar e olhar aqui para SEO, né, os resultados orgânicos, os links patrocinados e o e-mail, você está falando que mais de 50% das vendas do e-commerce no Brasil acontecem através de resultado de busca ou de e-mail. São os canais principais que você tem que usar no relacionamento com os seus clientes. Aqui são outras estatísticas baseadas no estudo da Serasa, mas você tem aqui resultados de busca 30%, social media 18% e e-mail marketing 12%. Os dados variam de uma pesquisa para outra, de uma fonte para outra, mas você sempre vai ter a predominância de mecanismos de busca, do e-mail marketing e, dependendo do seu segmento, das redes sociais. Provavelmente você ouviu falar do Marketing Minds navegando pelo Facebook, viu algum amigo recomendando, ou viu um anúncio, ou você foi impactado por alguém compartilhando alguma das apresentações, alguma das palestras e descobriu que o Congresso Online estava acontecendo. É assim que todo mundo se comporta hoje em dia quando está navegando pela internet. A gente é impactado pelo compartilhamento das informações ou a gente busca ativamente por alguma coisa no Google e acaba encontrando conteúdo útil. O modelo do marketing de conteúdo, aqui eu estou começando pelo fim, né? Na palestra do ano passado no Marketing Minds eu mostrei no final só esse funil. Agora é interessante a gente começar por ele para depois poder ir para as dicas práticas. O que é o modelo do marketing de conteúdo? É até bem simples de entender. Se você começar lá no círculo cinza, você vai transformar estranhos em visitas para o seu site, que é o círculo azul. Essa é a fase que a gente chama de atrair. Então, atrair as visitas através de resultados no Google, do blog, das mídias sociais, dos sites que a sua empresa pode ter, você não precisa ter necessariamente um único site, fazendo mídia online, utilizando o tráfego mobile das pessoas que estão no celular. Então você vai transformar estranhos em visitas. Só que visita não paga suas contas, né? Visita não compra, visita não converte, visita precisa se tornar um lead. Então é a fase que a gente chama de converter. Você vai utilizar os call to actions, que são chamadas à ação que você coloca. Por exemplo, baixe este e-book, assista este vídeo, assine a nossa newsletter. Através de formulários para as pessoas se cadastrarem, oferecendo materiais para download e criando landing pages focadas na conversão. Aí você vai transformar as visitas em leads, né, em oportunidades de venda. Na fase de fechar as vendas, você vai tentar transformar os seus leads em clientes. E aí você vai utilizar automação de e-mails, nutrição desses leads através de conteúdo, webinários de venda e encontros ao vivo, hangouts, alertas de vendas. Quando um lead volta várias vezes no seu site e interage com vários conteúdos, provavelmente ele está muito interessado naquilo que você tem para oferecer.
e ele é um lead potencial para você transformar em um cliente. É aí que entram os alertas de vendas nas ferramentas de automação. E a última fase é a fase de engajar os clientes. É aí que a gente vai coletar feedback, entender o que os clientes estão achando do trabalho e utilizar social media, vídeo, e-mails, o blog para tentar transformar os nossos clientes em promotores da marca. Quanto mais eles gostarem daquilo que a gente faz, mais eles vão promover a nossa marca, o nosso branding e mais vão trazer potenciais leads, potenciais clientes para dentro do nosso negócio. Essa, basicamente, é a estrutura, o mapeamento de como marketing de conteúdo pode ajudar o seu negócio a utilizar todas as técnicas de marketing digital para converter mais clientes para a sua empresa. Então, se você precisa de mais clientes, você tem que entender como é que esse funil funciona para conseguir desenhar isso para o seu negócio. Então, vamos em frente. Questões para você construir um bom conteúdo, tá? Então, agora a gente vai passar por vários slides desse tipo. Eu vou fazer várias provocações e tentar gerar vários insights para você pensar no seu negócio, fazer questões com a sua equipe, se você tiver uma equipe de vendas. Se você tiver um único vendedor, você pode sentar e refletir sobre essas questões com ele. Se você tiver uma equipe com 10 vendedores, você pode convocar uma reunião e tentar fazer essas provocações e esse debate e pensar em conteúdos para o seu site, para as suas mídias sociais, para o seu e-mail marketing que ajudem a sua empresa a atrair mais clientes. A primeira pergunta: por que é que não estamos gerando vendas? O que é que está faltando para a gente vender? Do que os clientes estão sentindo falta? O que os seus prospects, os seus clientes potenciais, dizem para o time de vendas quando fecham com outro cliente? Por que ele troca a sua empresa por outra empresa? Será que tem algum conteúdo que você pode desenvolver para ajudar esse cara a escolher você? Eu vou mostrar exemplos disso lá na frente. Onde é que o cliente começa uma busca para uma eventual solução? Ele vai para o Google? Ele joga uma pergunta no Facebook para os amigos? Ele vai assistir um vídeo no YouTube? Onde é que esse cara vai procurar uma solução para um problema que ele tem? Quais são os mercados limítrofes em que você está inserido, né? Então, quem são as referências no seu segmento? Quem são os concorrentes que você tem? Quais são empresas de outros segmentos que podem afetar o seu negócio? Então, o cliente pode te trocar pelo quê? São perguntas aí para provocar o raciocínio e você tentar entender o comportamento do seu cliente. Qual é a conversa que você deseja construir com os seus clientes? Essa conversa vai acontecer somente online? Pensa, por exemplo, numa concessionária de carro. Você pode anunciar, ou numa loja de carro, se você tiver um estacionamento, por exemplo, você pode anunciar no Webmotors, no eCarros, no Mercado Livre, atrair leads para o seu site. Mas essa conversa com o seu cliente não vai acontecer só no online, você precisa levar ele até a sua loja para conseguir converter uma venda. Então é importante você mapear qual fase do seu conteúdo vai existir online para atrair esse cliente e depois qual fase vai acontecer no mundo offline para que você possa orientar essas ações e planejar essas ações de comunicação de marketing. O cliente que entra no seu site deveria poder responder em 5 segundos navegando nele qual é o problema que a sua empresa resolve. O que é que a sua empresa resolve na vida dele? O que é que você se propõe a fazer? Ele deve conseguir perceber isso em 5 segundos. Isso vem de um livro de um pesquisador chileno que chama Você tem 5 segundos para tomar uma decisão. Esse cliente vai ter que olhar para a sua homepage, ou para a sua landing page, ou para a sua página de serviços, ou para o seu conteúdo e entender rapidamente: por que é que eu preciso disso? Como é que essa solução, esse produto ou esse serviço aumenta o meu lucro ou diminui o meu custo? Qual que é o ROI disso? Qual que é o retorno de investimento que eu vou ter fazendo esse determinado investimento? E por que eu deveria escolher você especificamente? Uma frase que eu gosto bastante, e eu vou colocar várias frases ao longo dessa apresentação, é da Adele Revelle, que é uma pesquisadora americana e consultora sobre marketing de conteúdo. Quem que é a autoridade máxima sobre comportamento do cliente dentro da sua empresa? Provavelmente não tem ninguém com esse cargo, mas esse cargo é de todo mundo numa pequena empresa.
todo mundo tem que entender o cliente. Todo mundo tem que saber como é que o cliente se comporta. Quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, quais são as necessidades que esse cliente tem para que você consiga ser a solução ideal para esse cliente. Essas perguntas que você vai ver ao longo dessa apresentação são justamente provocações para você conseguir entender qual é o comportamento do seu cliente e pensar em conteúdos que vão te ajudar a resolver as dúvidas dos seus clientes. Aí entra um outro funil, né, que não é aquele primeiro funil do marketing de conteúdo, é o que a gente chama do funil de decisão ou funil de vendas. O cliente passa por 5 fases na hora que ele está tomando uma decisão de compra. A primeira fase é a exposição àquela necessidade. Ele tem um desejo que ele quer sanar, ele tem um problema que ele precisa resolver, ele tem uma dúvida e ele vai pesquisar sobre isso, e aí ele entra na fase de exposição a soluções para aquele problema. Numa segunda fase, ele vai passar por um processo de descoberta. Depois que ele foi exposto à possibilidade, ele vai começar a descobrir um pouco mais como é que aquilo funciona. Quais são os parâmetros daquele serviço, ou quais são os produtos que ele tem à disposição, o quanto custa aquela solução, quanto tempo leva para que aquilo seja implementado. Depois que ele descobriu como é que aquele mercado funciona, ele vai passar por uma fase de consideração de alternativas. Então, quais são as alternativas que ele tem em mãos para poder escolher a que melhor resolve o problema dele. Na penúltima fase, ele vai fazer uma avaliação entre as alternativas que sobraram, qual é a melhor para ele. É a fase final de avaliação, a fase comparativa. E aí ele toma a decisão dele. E existem diferentes tipos de conteúdo que você pode utilizar em cada uma dessas fases. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles agora, porque a gente não tem tempo para isso, mas está aí no slide para você conseguir ter um panorama, né, de todas as alternativas que você pode utilizar no funil de decisão para se comunicar através do marketing digital com esse cliente. A primeira coisa que você precisa fazer é a lição de casa com o seu site. O seu site tem que ser totalmente amigável com os buscadores. Com o Google, o Bing, o Yahoo, você tem que conseguir ser encontrado nos mecanismos de busca. Se você não for encontrado, você não existe para esses clientes. E aí eles não vão descobrir que você tem uma determinada solução para oferecer. O segundo aspecto é que você tem que ter perfis abertos nas redes sociais. Tem muita gente que ainda usa perfil trancado lá com o cadeadinho no Twitter e no Pinterest. Qual é o objetivo de você ter um perfil numa rede social se as pessoas têm que solicitar para conseguir te seguir? Se você está criando perfis para a sua empresa, o ideal é que você deixe isso aberto para que o máximo de pessoas possível possa te seguir e interagir com você. Terceira lição de casa é ter um blog atualizado. Você precisa manter um blog. Por mais que você leia de vez em quando ou veja alguém aí falando que blog morreu, blog não funciona mais, é balela. Você precisa de um blog produzindo conteúdo toda semana para manter relacionamento com seus clientes. É um processo que dentro do marketing de conteúdo a gente chama de nutrição dos leads. Tá? Eu recomendo o WordPress, eu acho que ele é o ideal para pequenas empresas, para médias empresas e até para empresas gigantes. Mas o Joomla também é ótimo, também é open source, também resolve o problema. A tecnologia que for mais fácil e viável para você, desde que você consiga mantê-lo atualizado. E outras ferramentas que você for utilizar de automação de marketing, ferramentas que você for integrar com o seu site, pelo amor de Deus, que sejam amigáveis a buscadores. Um fundamento, tá? Uma das principais canais de tráfego do marketing de conteúdo são os resultados de busca, como eu mostrei naqueles gráficos ali logo no comecinho da apresentação. Ali eram estatísticas referentes a e-commerce, mas elas valem para todas as empresas. As maiores fontes de tráfego na internet continuam sendo os sites de busca. Tá? Você sempre vai ter mais tráfego vindo de busca, provavelmente, do que de outros canais. Algumas empresas acabam tendo muito mais tráfego de redes sociais, outras têm um bom tráfego vindo de e-mails e de parcerias, mas em geral, para a maioria das empresas, é o tráfego de busca que vem do Google e dos outros buscadores que traz um maior volume de visitas. Então, se você estiver usando ferramentas que não são amigáveis a buscadores, basicamente você está dando um tiro no pé do seu conteúdo.
A primeira etapa sempre para a gente fazer marketing de conteúdo é a persona. O que é a persona? Persona é um estereótipo do seu cliente ideal. Ele é um personagem fictício que representa o seu cliente. Para você desenhar uma persona, o ideal é que você converse com pelo menos umas 10 pessoas no seu segmento. Se isso não for viável, tenta conversar com 5. Se não der para conversar com 5, tenta falar com pelo menos 2, mas fale com clientes reais para identificar as necessidades que eles têm. Quanto menos adivinhação você usar no marketing e mais pesquisa você utilizar, mais próximo da verdade do cliente você fica. E aí você vai fazer perguntas que ajudam a compreender o dia a dia dessas pessoas, entender a cultura de trabalho e como é que elas buscam por soluções para os problemas que elas têm. Eu vou demonstrar essas perguntas daqui a pouquinho, tá? Aqui é só para você entender a importância da persona. A gente precisa definir quem é o cliente ideal, quem é que a gente quer atender, quem é que a gente está buscando no mercado. Quanto antes a gente conseguir definir isso, mais fácil se torna a gente encontrar esses clientes online e conseguir direcionar a nossa mensagem, o nosso conteúdo para eles. São 5 grupos de perguntas. Você vai descobrir quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas querem, como elas veem a si mesmas e como é que elas usam o tempo no trabalho, para que você possa se colocar como fornecedor para esses problemas que elas estão buscando resolver. Então, como é que você vai descobrir quem elas são? Você vai pesquisar o nome da empresa que eles trabalham, a idade dessas pessoas e o cargo. Há quanto tempo elas estão no negócio? Elas chegaram agora ou elas estão há muito tempo? Qual é o tamanho da equipe que eles têm? Muitas vezes a gente se ilude e acha que porque uma empresa é grande, todas as equipes são grandes. Eu já vi grandes empresas que têm equipes de marketing de 2 pessoas, 3 pessoas. E o restante é tudo feito por fornecedores, por agências, por consultores, por terceirizados. Por que eles fazem o que eles fazem no trabalho? Então, o que motiva o trabalho deles e qual é o papel que eles têm dentro da organização? Isso é fundamental para você mapear a sua persona. Descubra o que elas fazem. O que motiva elas irem atrás de uma solução para um problema. Isso foi solicitado pelo chefe, isso faz parte de um plano anual de metas, isso é um problema que elas identificaram e estão buscando uma solução e não tem orçamento para isso. Então, qual que é o fim do jogo para elas? Quando é que elas vão tomar a decisão? Quais são as aspirações que essas pessoas têm e como é que o seu produto ou serviço vai ajudar nessas aspirações? E por que elas trocam de um fornecedor A para B? O que é que faz elas abrirem mão de um determinado fornecedor e buscarem um outro? Tá? Depois dos exemplos isso vai começar a ficar um pouco mais claro. O que elas querem, né? E aí você está olhando para a pessoa física dentro da pessoa jurídica. Ou seja, o seu cliente em si, a pessoinha que está do outro lado da linha de telefone ou do outro lado do e-mail, como um ser humano, que tem esperanças, que tem sonhos e que vão buscar soluções para isso. Se ela está insatisfeita no trabalho, que tipo de conteúdo e de discurso você tem que usar para ela? Se ela está extremamente satisfeita e está procurando melhorar o que ela já tem, qual é o tipo de conteúdo que ela gosta de ler? Sobre o que eles pensam ao longo do dia de trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar entender o melhor possível como pensam os seus clientes, as suas personas, né? O seu cliente ideal. Depois você vai tentar descobrir como é que elas veem a si mesmos, né? Como é que elas se comparam com os outros colegas de trabalho. O que eles acham que há para saber mais sobre a profissão deles. Então, o que você pode ensinar para eles que é útil no dia a dia? Da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora. Você está aprendendo coisas que são úteis para você utilizar no seu dia a dia profissional, na sua empresa, no seu negócio, seja ele pequeno, médio ou micro. Eles se encontram com os colegas fora do trabalho? Ou seja, existe um bom relacionamento entre essas pessoas ou não? Como é que elas usam o tempo no trabalho, né? O que elas leem, o que elas compartilham, quais são as fontes de informações que elas consomem, como é que elas descobrem novidades sobre a área, novas ferramentas, artigos, eventos, que eventos que eles frequentam, quais são os congressos que eles vão, quais são as feiras relevantes na área, o que eles amam no dia a dia de trabalho e o que eles odeiam fazer. Se você descobre o que a sua persona odeia e você tem um produto, ou um serviço, ou uma solução que resolve isso que ela odeia fazer, ela vai fazer de tudo para comprar isso de você. Então,
Todas essas perguntas ajudam a mapear a sua persona e entender qual é o comportamento dela no dia a dia de trabalho. Depois, você vai determinar os seus objetivos com o marketing de conteúdo. Você pode determinar esses objetivos de uma forma mais ampla, se ficar mais fácil para você, com marketing digital. Então, o que eu espero que a internet me traga? O que eu espero alcançar investindo em marketing digital? Eu quero manter uma presença digital para o meu negócio? Eu quero me relacionar melhor com os meus clientes? Eu quero alcançar novos clientes? Eu quero gerar leads para a minha equipe comercial? Eu quero educar os meus clientes sobre como eles usam o meu produto ou o meu serviço para ter um relacionamento melhor com eles. Eu quero construir uma marca. O meu negócio é novo e eu não tenho dinheiro para investir em televisão, em rádio, em propaganda e queimar dinheiro, mas eu quero construir a minha marca. Que tipo de conteúdo que eu posso fazer para essas pessoas? Ou eu quero vender online. Eu tenho um e-commerce, eu fabrico artesanato, enfim, eu quero vender os meus produtos online. Então, você precisa determinar o seu objetivo de negócio para depois conseguir determinar quais conteúdos você vai desenvolver para atingir esses objetivos. Quem é a sua audiência, né? Aqui a gente volta nas personas, mas de uma forma mais ampla. Quem é o seu público? Qual é o conteúdo que esse público quer consumir? Qual é o contexto que leva ele a querer consumir esse conteúdo? Então pensa em você agora. O que é que te atraiu para o Marketing Minds? O que é que te fez chegar até um congresso online? Né? Qual é o contexto que te trouxe aqui? Você quer se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo de marketing? Você quer descobrir novas ferramentas de marketing para melhorar suas vendas? Quais são as plataformas que essas pessoas utilizam, né? Eles estão utilizando o LinkedIn, eles estão utilizando o Pinterest, eles estão utilizando o Instagram, o Facebook, o Google+. Quais são as plataformas em que essas pessoas estão presentes? Se você trabalha com consultoria ou com administração ou com contabilidade, uma plataforma que é super relevante para você é o portal Administradores. Se você trabalha com medicina, com enfermagem ou com saúde, uma plataforma importante para você é o Tua Saúde. Então, cada profissão, cada área vai ter plataformas online que reúnem aqueles profissionais. Quais aparelhos essas pessoas usam para consumir o conteúdo? Ela está lendo isso no computador, no tablet, no smartphone? Então, dependendo do aparelho que ela usa para consumir o conteúdo, você vai fazer um conteúdo de uma forma diferente. Como é que esse conteúdo é consumido e onde ele é compartilhado? Os seus clientes vão compartilhar um vídeo sobre o seu produto no Facebook? Provavelmente não, a menos que o seu produto seja B2C. Por exemplo, se você é uma loja de roupas e você atende um público de mulheres acima do peso, né? Você vai ter ali as roupas de tamanho extra G, GG e etc. E as pessoas vão compartilhar isso entre elas. Olha, amiga, descobri uma grife que tem roupa pra gente aqui. Então, você cria uma identidade com esse público dependendo do conteúdo que você oferece, da forma como esse conteúdo é consumido pelo seu público e da forma como o seu público compartilha esse conteúdo. E aí que entra a fase de promoção de conteúdo. E aí a gente divide isso em 3 tipos de mídia para ficar claro para você entender. Mídia patrocinada são os anúncios que você faz no Facebook, no Google, por exemplo. A mídia orgânica são todas as visitas que chegam gratuitamente para você. Visitas através do Google sem que você tenha que comprar, visitas através do Twitter, do Facebook ou do e-mail marketing, e o que a gente chama de mídia própria, que são as mídias que você detém. Então, se você publica um artigo no seu blog e manda ele por e-mail para os seus clientes, o cliente clica no seu e-mail e cai no seu blog, isso é uma mídia própria. É um canal que você detém, que você não depende de mais ninguém, nem do Google, nem do Facebook, nem de ninguém, para se comunicar com o seu cliente. O conjunto dessas 3 mídias é a chamada mídia convergente. Então, você vai precisar olhar para a convergência e utilizar esses 3 canais em conjunto para que o seu negócio tenha o máximo de exposição na internet, para que o marketing digital funcione para você. Mensuração de resultados. Aqui dá para dar outros insights importantes. Você tem que medir aquilo que é importante para o seu negócio.
Muita gente mede os dados errados. Eu quero saber quanto tempo a pessoa permanece no meu site, eu quero saber quantos page views ela faz, quantas páginas por visita ela vê. Não é isso que você precisa medir. Aqui está o que você precisa medir. O tráfego total do site. Então, qual é o tráfego total que você tem e quais são as principais fontes de tráfego para que você possa explorar cada vez melhor essas fontes. Qual é o alcance social do seu negócio? As pessoas interagem com você em mídia social ou não? Quantos assinantes você tem do seu conteúdo? Qual é o volume de leads que você está gerando todos os meses? Esses leads são qualificados. Quando eles chegam para a sua equipe de vendas e os seus vendedores vão tentar converter esses leads em clientes, você está acertando na qualificação deles. Ou seja, você está acertando quem são as suas personas, que conteúdo elas querem consumir ou não. Qual é a taxa de conversão que você tem de visitas para leads? Qual é o custo de aquisição que você tem para cada cliente? Ou seja, quantas visitas você tem que gerar, quanto tráfego você tem que comprar, quanto conteúdo você tem que escrever para adquirir cada cliente, para conseguir converter uma venda. Qual é o valor do ciclo de vida do cliente? Ou seja, vamos pensar numa academia. Se o cliente fica, em média, matriculado por 14 meses e ele paga R$100 por mês, o valor de ciclo de vida desse cliente é de R$1.400. A partir desse valor, você consegue calcular o quanto você pode gastar para adquirir esse cliente. Se você determinar que a sua verba de marketing é de 5%, você vai ter 5% de R$1.400, que é o valor máximo que você pode gastar para adquirir um novo cliente. Então, esse é o valor do ciclo de vida do cliente. Qual é a sua taxa de retenção? De todas as vendas que você faz, quantos clientes continuam com você e quantos acabam cancelando o serviço ou não voltam a comprar produtos de você? E qual é o faturamento recorrente que você está gerando todos os meses? Então, esse faturamento é sustentável e você consegue ter recorrência nele, sempre clientes voltando, ou não? Se você determina um piso de faturamento e determina o quanto você quer crescer todos os meses, você vai medir o seu faturamento versus todos esses outros dados. Essas são as 10 métricas que você precisa ter na ponta da língua. Você precisa ter uma planilha medindo esses dados e atualizando isso todo mês para saber se o seu marketing digital está indo bem ou não. A regra de ouro que a gente utiliza é uma única pergunta. Será que o seu conteúdo é tão bom que alguém pagaria por ele? Alguém estaria disposto a assinar o seu site, como assina, por exemplo, a Folha, o Estadão ou o UOL? Será que o seu conteúdo tem tanto valor assim? Quando você estiver chegando perto do sim para essa resposta, provavelmente o marketing de conteúdo vai estar gerando muitos leads para o seu negócio. Vamos para os exemplos, porque aí a coisa começa a ficar mais materializada. Você vai conseguir enxergar um pouco mais na prática toda a aplicação dessas perguntas que eu mostrei até agora. Eu vou começar com alguns exemplos clássicos, de empresas americanas que criaram e deram visibilidade para o marketing de conteúdo, e depois eu vou mostrar exemplos locais de empresas aqui do Brasil que estão utilizando técnicas de conteúdo. Um caso clássico é o da River Pools. Essa empresa é de um vendedor que começou a enfrentar uma crise muito grande no negócio dele e tinha uma grande dificuldade de atrair novos leads para o negócio dele. Chegou um momento em que estava ficando cada vez mais difícil vender piscina. O mercado americano passou por uma crise em 2008 e aí uma das soluções que ele viu para o negócio foi construir um blog. Então, toda vez que algum cliente ligava na loja, ou falava com ele, ou com algum vendedor e fazia uma pergunta, ele escrevia a resposta para essa pergunta e publicava no blog dele. O nome desse cara é Marcus Sheridan. Eu tive o prazer de fazer no ano passado, no Content Marketing World, um workshop presencial com ele. Só tinha 20 pessoas na sala. E ele mostrou esse exemplo aqui. How much does a fiberglass pool cost? O quanto custa uma piscina de fibra de vidro. Ele escreveu esse post e comparou a piscina com uma picape. Ele falou, você pode comprar uma picape. Ele fala aqui, por exemplo, uma Ford F-150, que nos Estados Unidos começa em $20 mil e pode rapidamente chegar a $40 mil, dependendo da quantidade de opcionais que você instala.
Então, se você vai querer interior em couro, se você vai querer CD player, se você vai querer acabamento cromado, se vai ter GPS, se vai ter exaustor duplo, dependendo dos acessórios que você instalar no carro, ele pode custar de 20 a 40 mil. Aí ele faz essa mesma analogia com a piscina. Ele falou, uma piscina pode custar de X mil dólares até 10X mil dólares para você instalar. E aí ele mostrou os dados, e infelizmente esse slide eu não tenho, de quantas visitas esse post gerou. Porque todos os dias 200 pessoas entram no Google e fazem exatamente essa busca. O quanto custa uma piscina de fibra de vidro? Isso dá 6 mil buscas por mês. Ele gerou 50 mil visitas por ano no site dele com essa pergunta e com outras perguntas que ele respondeu no blog. Isso gerou mais de 1.000 pedidos de orçamento e 150 vendas de piscinas na empresa dele. 150 piscinas que ele não teria vendido se ele não estivesse escrevendo o blog. E a hora que ele fez esse exercício com a gente, ficou muito claro como é que o marketing de conteúdo pode funcionar para o seu negócio. Se você responder as dúvidas dos seus clientes e eles te encontrarem através do Google e você estiver gerando conteúdo que é útil para eles, eles vão entrar em contato com você, vão pedir orçamentos, vão considerar você como um fornecedor e vão fechar negócios com a sua empresa. Nem todo mundo vai fechar negócio com você. Só uma porcentagem de quem entrar em contato com você vai fechar. Só que essa pequena porcentagem muitas vezes vai valer o esforço de você estar produzindo esse conteúdo muito mais do que você estar simplesmente anunciando lá no Google AdWords e trazendo visitas para o seu site que nunca convertem em orçamentos. Um outro exemplo maluco é uma empresa chamada BlendTech que faz um liquidificador industrial. Todo mundo que está assistindo essa apresentação aí, que trabalha na área B2B, vai se identificar com esse case. Você vende um produto para outras empresas. Então, quem compra um liquidificador industrial? Um restaurante, uma fábrica, uma cadeia de alimentos, enfim, você está vendendo para outras empresas. E aí, esse cara, esse maluco aqui com a pele rosa, é o dono da BlendTech. E ele queria fazer com que o produto dele fosse mais conhecido. Ele acreditava que ele tinha o melhor liquidificador industrial dos Estados Unidos e ele queria provar isso. E qual foi o jeito maluco que ele achou de fazer isso? Ele moía produtos, né? Ele continua fazendo isso dentro do liquidificador dele. Um caso que tornou ele muito famoso foi quando em 2010, no lançamento do iPad, ele moeu um iPad dentro do liquidificador. Repara nesse dado aqui, ó. Esse vídeo tem mais de 17 milhões de page views no YouTube. Esse caso ficou extremamente famoso, né? E o canal é chamado Will It Blend, né? Os episódios. A empresa é a BlendTech, que acabou se tornando extremamente conhecida. Olha aqui, ó, 700 mil assinantes do canal deles, porque esse maluco aqui moe qualquer coisa. Ele moe iPhone, ele moe iPad, ele moe qualquer produto que é lançado no mercado e cobiçado pelas pessoas, ele joga dentro do liquidificador dele e simplesmente transforma em pó. E filma esses vídeos e coloca no YouTube. Olha como um vídeo curtinho, de 1 minuto e 40, tornou a empresa dele mundialmente conhecida e hoje qualquer pessoa que estiver precisando de um liquidificador industrial tem a marca da BlendTech gravada na cabeça. Esse é um dos cases mais conhecidos e mais demonstrados de marketing de conteúdo, porque foi uma solução completamente fora da caixa. A maioria das pessoas teria feito uma campanha de link patrocinado, algumas campanhas de e-mail marketing, teria anunciado em 2 ou 3 blogs. Esse cara foi e pensou completamente diferente. Ele teve uma ideia maluca, ele transformou essa ideia num produto de conteúdo, que são vídeos, criou um canal no YouTube e fez com que a empresa dele se tornasse conhecida no mundo inteiro. Um outro exemplo legal e bastante conhecido é o da Patagônia, que é uma fabricante de roupas de aventura, roupas que as pessoas compram para praticar esportes radicais. E aqui tem um exemplo de um cara que comprou um casaco há 10 anos, ele vai todos os anos acampar com o casaco, numa região fria, dorme em cima de pedra, dorme em barraca, e faz 10 anos que ele tem o casaco dele da Patagônia, e ele conta essa história no blog da empresa. Então, se você está pensando em comprar uma roupa de aventura e vai escolher uma marca, você entende através desse blog que a Patagônia fabrica roupas de extrema qualidade
e que vão durar mais de 10 anos. Provavelmente você vai enjoar da roupa e a roupa ainda não acabou. Um exemplo brasileiro que eu gosto bastante é a Estante Virtual. A Estante Virtual é uma integradora de sebos e você pode comprar livros usados através do portal da Estante Virtual. E aí eles têm um blog deles, produzem conteúdo, e no Dia dos Pais, em 2013, eles fizeram uma seleção de livros que os homens gostam. Então, se você está sem ideia do que dar de presente para o seu pai no Dia dos Pais, você tem um conteúdo que te ajuda a escolher livros para dar de presente, e aí você vai entrar no site que tem vários livros para você escolher e comprar um livro legal para o seu pai. Então, conteúdo, de novo, ajudando o negócio a gerar mais vendas, a gerar mais transações. Esse aqui é um exemplo que a gente fez na agência aqui na Web Estratégica. É um cliente que fornece um kit de combate a incêndio para colhedoras de cana. E era uma landing page gigante, cheia de texto e que praticamente ninguém lia. De cada 100 clientes que entravam nessa landing page, só 8 se cadastravam. Depois que a gente filmou esse vídeo, na verdade foi o próprio cliente que filmou o vídeo, e a gente colocou ele dentro da landing page, as pessoas entram nessa página, veem o vídeo do sistema de incêndio funcionando e a taxa de conversão aumentou em mais de 4 vezes. Hoje, de cada 100 clientes que entram, 32 pedem um orçamento. Por quê? Um vídeo é melhor do que 1000 imagens, né? Se uma imagem vale por mais de 1000 palavras, um vídeo vale por mais de 1000 imagens. Então, a taxa de conversão dessa landing page melhorou demais a partir do momento que as pessoas entenderam como é que o produto funciona e como é que esse kit de combate a incêndio poderia salvar uma colhedora de cana que custa mais de R$1 milhão. Tá? Outros cases legais que eu vou mostrar agora diretamente nos resultados de busca do Google. Deixa só eu diminuir a tela aqui para ela caber no seu vídeo direitinho. Vou mostrar um exemplo aqui, ó, de uma busca por brinquedos infláveis. A gente atende um fabricante de brinquedos infláveis, tem uma série de concorrentes dele anunciando aqui no Google e pagando pelos cliques, e eles usaram uma estratégia completamente diferente para ser aqui o primeiro resultado da busca orgânica do Google. Quando você entra no site da PlayPark, você tem um site construído de uma forma completamente amigável com o Google consegue ler todo o conteúdo que está aqui dentro desse site. Tem um blog falando exatamente com as personas deles, então fala sobre o stand na feira de Expo, Parques e Festas, como aproveitar um meio de semana para aumentar os lucros, né? Eles são um fabricante de brinquedos infláveis e eles vendem para empresas que alugam esses brinquedos. E aqui o blog dele está dando dicas para as pessoas que alugam brinquedos de como aumentar os lucros no meio da semana, porque em geral as pessoas só alugam brinquedos aos feriados e finais de semana. Aqui ele tem um outro conteúdo falando sobre touro mecânico para grandes eventos, como é que você faz a montagem e como é que você pode utilizar melhor o touro mecânico. Agora, o que eu quero mostrar aqui é o canal do YouTube deles. O canal da PlayPark no YouTube, com vídeos de depoimentos de clientes, com vídeos sobre os produtos, mostrando como é que se monta e como é que se desmonta os produtos, olha que dado legal. Tem mais de 1.200.000 page views praticamente dentro do YouTube. O que é que eles têm aqui de vídeo nesse canal? Depoimentos de clientes, demonstração de produtos, vídeos mostrando o produto montado, mostrando as pessoas utilizando o produto. E pode ver que a maior parte dos vídeos é bastante curto, olha, 2 minutos, 46 segundos, 2 minutos e meio, 1 minuto, 1 minuto e 25. Alguns vídeos, eventualmente, como esse aqui, ó, tem 6 minutos, são um pouco mais longos. Uma série de vídeos mostrando como é que os clientes deles usam os produtos, como é que os produtos funcionam, e 1.200.000 page views no YouTube. Por quê? Porque eles resolveram investir em conteúdo e demonstrar como é que os produtos deles funcionam, e é por isso que eles se tornaram o maior fabricante de brinquedos infláveis na América Latina. Mostrar um outro exemplo legal aqui, uma campanha que a gente já desenvolve, campanha não, né? Uma estratégia de conteúdo há 6 anos para o Instituto de Patologia da Coluna. A gente mapeou todas as buscas e dúvidas que as pessoas têm quando elas vão fazer um tratamento de coluna. Então, o que leva uma pessoa para o Google para fazer
buscas sobre qualquer patologia de coluna. Então a pessoa entra lá e busca, por exemplo, sobre abaulamento discal. E ele chega aqui numa página informativa explicando o que é o abaulamento discal, o que é que ele causa na coluna. Aqui um outro exemplo sobre escoliose. A pessoa digitou escoliose, achou aqui o site do Patologia da Coluna na primeira página e você tem um artigo completo mostrando todas as razões da escoliose, debatendo se a escoliose tem cura e principalmente mostrando quais são os tratamentos possíveis para você resolver os problemas de escoliose. Aqui um outro tratamento. E depois mais um tratamento não cirúrgico baseado em fisioterapia e outros procedimentos de injeção. Então você tem conteúdos que resolvem as dúvidas das pessoas. Uma outra busca sobre osteófitos, o popular bico de papagaio, e tem aqui mais um resultado na primeira página explicando o que são os osteófitos. Essa estratégia de conteúdo gerou para o IPC, ao longo dos últimos 3 anos, mais de 2 milhões de visitas. Porque todos os dias existem milhares de pessoas na internet procurando sobre todas as patologias da coluna, sobre todos os problemas existentes na coluna, e procurando quem é referência em tratamento de coluna para fazer uma cirurgia ou um tratamento. Olha a quantidade de dicas publicadas aqui no site. Uma ferramenta de teste para você testar se a sua coluna está doendo, se a sua dor cervical é realmente um problema ou não. Ferramentas para agendamento de consulta. Todos os convênios atendidos pela clínica. Ou seja, todo o conteúdo é pensado para atender o cliente que tem uma patologia, que tem um problema de coluna. Todos os tratamentos estão aqui explicados detalhadamente para os clientes. Isso é marketing de conteúdo. Mais um exemplo aqui. Busca no Google por decorador em São Paulo. Olha a quantidade de gente anunciando e tentando ter relevância com links patrocinados. E aí você olha 3 resultados da Marília Veiga. O blog dela, o site dela e o Facebook dela, indexados aqui 3 resultados dos 4 primeiros do Google. Esse primeiro resultado aqui é o blog de decoração da Marília Veiga. Ela está há 5 anos produzindo conteúdo semanalmente com todos os tipos de dica de decoração que você puder imaginar. Então tem aqui post sobre lançamento de edifícios, o que faz um designer de interiores, o melhor design da Feira de Milão na Itália, móveis de vidro ou espelho, aqui um post sobre um hotel, a semana de design em Milão, mais posts, 3 dicas de como utilizar cores na decoração, automação na decoração de interiores, a decoração de home theater. Olha a quantidade de conteúdo gerado ao longo dos últimos 4 anos, atraindo os mais diferentes tipos de clientes que têm interesse em fazer a decoração. 24 mil fãs no Facebook. Por quê? Por conta do conteúdo que a Marília produz. E aí você tem o site dela aqui, indexado também na 2ª posição do Google. Então, além de você ter o blog gerando leads e gerando contatos para a empresa, você tem o site institucional também super bem posicionado por conta do conteúdo que ele tem aqui dentro. Todos os projetos organizados dentro do site, o link para o blog Decoração São Paulo e todos os contatos com a empresa para você conseguir gerar os leads através do conteúdo e do posicionamento no Google. Um outro exemplo de uma pequena empresa aqui, a Hazen é um espaço para casamentos. A gente mapeou quais eram as principais dúvidas que as pessoas tinham na hora de procurar um espaço para casamento. E a principal busca que elas fazem é espaço para eventos, mais o nome da cidade. E está lá a Hazen, uma empresa de locação de espaço, que basicamente funciona de sábados e domingos, né, quando as pessoas alugam um espaço para casar, e ranqueada no Google, gerando visitas através do conteúdo que ela divulga no site. Mais um exemplo aqui, logística hospitalar, né, um termo super específico. A gente desenvolveu uma série de conteúdos dentro do site Downy Health
e aí você tem 3 resultados na página de busca do Google. O que é logística hospitalar, serviços em logística hospitalar e a própria página institucional da empresa. Então vou abrir 2 links aqui para mostrar como é que o conteúdo útil para as pessoas gera leads para a empresa. Então você tem uma primeira página explicando a logística hospitalar, aliás aqui, né? O que é a logística hospitalar, com depoimento com o presidente e fundador da empresa, toda a explicação de como é que a logística funciona. Olha, vídeos dentro do próprio escritório da empresa. Olha a quantidade de conteúdo nessa página e a utilidade que esse conteúdo tem para os clientes. O quanto isso gera credibilidade para a empresa. E depois, no segundo lugar ali, os serviços todos que a empresa oferece, de uma forma bastante clara para os clientes e sempre alimentando um blog também. E mais um exemplo aqui para a gente fechar, o portal Marketing Digital do Alex Moraes, que é um portal de conteúdo aqui na segunda posição do Google, só perde para a Wikipedia, porque ele está gerando conteúdo recorrentemente falando sobre marketing digital. Bom, se você se interessou pelo marketing de conteúdo e quer acompanhar mais sobre o assunto, o meu portal é o marketingdeconteúdo.com.br. Lá você tem acesso a e-books, infográficos, vídeos e uma série de artigos educativos sobre como utilizar o marketing de conteúdo no contexto do seu negócio. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, me procura, me adiciona lá no LinkedIn como Rafael Reis e vamos conversar sobre conteúdo. É isso aí, obrigado pela sua atenção e sucesso!